Somos agora live e alive. É a véspera do Shabat. O Shabat que nós vamos abençoar o terceiro mês do ano, o mês do Sivan, e também a próxima Shabat já vai ser a véspera da festa de Shavuot. A leitura da Torá nessa semana fala sobre várias leis dos servos e escravos, leis de propriedades. Mas antes de entrar nos detalhes, como uma introdução, vamos realmente se aprofundar num assunto bem interessante. Quando Israel festejou o 60º aniversário, convidaram líderes do mundo inteiro para participar nas festividades. E o guest of honor, o convidado de honra, era o próprio presidente americano George W. Bush. Ele foi convidado para discursar no Knesset. E as palavras iniciais do Bush eram o seguinte: que é a primeira vez na história de Israel que um presidente americano discursa no Knesset, faz seu discurso no Knesset. E depois ele também adicionou, falou mais um detalhe, que é a primeira vez na história de Israel no Knesset que só uma pessoa fala e os outros escutam, porque normalmente todos falam no mesmo tempo. Assim que as coisas funcionam em Israel. Ou seja, sabemos que em Israel a competitividade é uma categoria totalmente diferente. Em Israel não existem aquelas boas maneiras americanas. Não existe aquele estilo que tem em vários países do primeiro mundo, onde que as pessoas ficam numa fila, espera a sua vez, com calma e paciência. Em Israel as coisas são um pouco que nem no Brasil. Meio termo. Em Israel todo mundo um empurra o outro. Aliás, nesse sentido é pior do que o Brasil. Cada um empurra o outro. E se você realmente fica na fila e espera, tem uma boa chance que você vai esperar até o próximo dia. O costume realmente de empurrar e dar um jeitinho para chegar no seu destino o mais rápido possível. Mas há muitas mais coisas que acontecem no Israel que realmente são interessantes e cabe prestar atenção. É tão interessante que quando subimos no ônibus de Israel, se subimos com nossas crianças, com nossos filhos, alguém logo vai nos avisar que as crianças não estão bem vestidas, é muito frio. Não deveria sair da casa sem colocar alguma coisa por cima, um suéter ou alguma coisa assim. Se nossas crianças estão num shopping e estão brigando entre elas, alguém vai chamar a nossa atenção que deveria educar as crianças melhor. Cada um cuida da vida do outro. Cada um se responsabiliza pela vida do outro. E tenta, uma vez, ou seja, se acontece que um senhor de idade entra, uma senhora, e um jovem está sentado e não se levanta para dar o lugar dele, o ônibus inteiro vou começar a educá-lo e chamar a atenção dele. Israel também tem um costume que as pessoas visitam um ao outro sem marcar hora. Aqui, se eu quero visitar alguém, jamais que eu possa ir à casa dele sem ter um convite prévio já organizado alguns dias antes. Vou chegar 8h30, terça que vem. Está marcado na agenda. Israel não é bem assim. Está a fim de visitar, me levanta e visita. Se não posso entrar, volta amanhã de novo. Ninguém se ofende, mas as pessoas não marcam. Crianças vão de uma casa para outra como se tivesse uma casa só. Por que isso é importante?
Em nossa paraxá, na leitura da Torá dessa semana, encontramos as leis dos servos. E a lei diz o seguinte: quando chega o ano de jubileu, ano 50, toda propriedade que foi vendida antes volta. E também vários compromissos feitos quando chega prazo máximo é o ano jubileu, o ano número 50. Um desses leis que está ligado com o ano jubileu é a lei dos servos, que quando chega esse ano, os servos vão ser libertados, eles ganham a sua liberdade. Mas quando ouvimos a palavra servo, escravo, assim diante, essa palavra não soa bem nos nossos ouvidos. A gente se lembra dos escravos de 200 anos atrás, as pessoas negras forçados no trabalho árduo que eram escravos dos Estados Unidos e vários outros países. Obviamente, ter um escravo dessa maneira é proibido pela Torá. Quando nos 10 mandamentos está escrito você não pode, não roubarás, já a explicação talmúdica escrita no grande comentarista Rashi na Torá, que aqui não está se tratando de roubar dinheiro, mas roubando almas, roubando pessoas, sequestrando uma pessoa, tendo ele como escravo. E a punição pela Torá de uma pessoa que sequestra uma outra pessoa, pois escraviza aquela pessoa merece a pena de morte. Assim está escrito na Bíblia. Mas o que significa um escravo? O que significa a palavra escravo na Torá? Em judaísmo, o escravo é uma pessoa que ele faz a escolha de se vender para ser um ajudante ou realmente alguém dedicado para servir uma outra pessoa. Uma pessoa que não tem sustento, uma pessoa que não tem dinheiro. Ele está querendo encontrar uma outra pessoa que ele vai poder se dedicar a ele, oferecer todo sua atenção e dedicação, servindo os interesses para um outro indivíduo. Tem tantas leis como que o dono, quem adquiriu esse servo, tem que se comportar como seu servo, que o Talmud diz o seguinte: quem que vai adquirindo um servo para ele, é bom para ele saber que jamais que vai ser o servo, aquele vai se tornar o seu dono. Ele tem que respeitar ele tanto, cuidar tanto da dignidade de uma outra pessoa, que o outro se torna de fato o seu dono. O único motivo que alguém vai adquirir um escravo, um servo, é porque ele está querendo fazer a mitzvah de ajudar uma pessoa, de dar emprego a uma outra pessoa. Sobre servos desse tipo, a Torá fala na semana da nossa paraxá, nossa porção semanal. O servo assim, quando chega o ano jubileu, é a hora dele ganhar a sua liberdade. E a Torá diz, porque eles são meus servos. Eu tirei eles do Egito para não ser servos mais. E já que nós somos servos de Deus, nós não podemos ou devemos ficar servos para outras pessoas. Se aconteceu, é temporário. Quando chega o ano jubileu, o servo ganha a sua liberdade. Mas o que significa? O que significam essas palavras que Deus fala que as pessoas, vocês são meus servos? Nós não gostamos dessa palavra servos e escravos. No mundo moderno, essas palavras não soam bem. Será que Deus está precisando de um ajudante para polir seus sapatos? Ele está precisando de alguém para lhe servir comida? O que se chama servo e escravo para Deus? O conceito ser servo e escravo para Deus aparece
humilhante, aparece algo que realmente não tem muita alegria, deixa um gosto amargo na nossa boca. Por isso, vamos entender bem o conceito de servo e escravo na Torá. Quando Deus fala, vocês são meus servos, o que o Deus está querendo que nós sentimos nessa hora quando assumimos esse papel tão importante que vamos ver daqui a pouco de ser um servo de Deus? O Talmud nos relata uma história. Um grande sábio com o nome Reb Hanina, o filho de Dossa, Reb Hanina ben Dossa. Ele morava na época, no término do segundo templo, a época da destruição do segundo templo. Ele é conhecido como um grande tzadik, uma pessoa justa, mas ele era muito mais conhecido como uma pessoa que quando ele rezava, Deus prestava atenção. Era alguém que rezava, que Deus deu ouvidos a ele. E cada pessoa naquela geração que precisava rezar para Deus, procurava Reb Hanina ben Dossa, porque era conhecido que suas rezas voltam com uma resposta positiva. Assunto resolvido. Milagres vão acontecer através das suas rezas. Naquela época também morava o líder do Bnei Israel, com o nome do grande Rabbi Gamliel. E o filho de Rabbi Gamliel ficou doente. Rabbi Gamliel, apesar de ser o líder, ele era o top, ninguém acima dele. Ele era o próprio tzadik, o tzadik no seu próprio mérito. Quando seu filho ficou doente e precisava de uma brachá, de uma bênção, ele pediu para 2 alunos dele: olha, me faz um favor, corre rápido para Reb Hanina ben Dossa e pede para ele rezar. Eles realmente foram, mas quando Reb Hanina viu os alunos do Reb Gamliel, ele já entendeu qual que é o motivo da viagem. Ele subiu lá na casa dele, tinha um sótão, ali ele entrou e começou suas rezas, se dedicou. E quando ele terminou, ele falou para os alunos do Reb Gamliel: vocês podem voltar para casa. Assunto resolvido. Ou seja, milagre já aconteceu. Quando eles voltaram, eles realmente averiguaram e realmente a criança voltou para a vida, para a saúde, justo na hora da reza do Reb Hanina ben Dossa. Sem dúvida que foi a reza dele. Mas antes deles partir, sair da casa do Hanina ben Dossa, os 2 alunos do Reb Gamliel fizeram uma pergunta: será que você é profeta? De onde que você tem essa força? E quando você sabe que tua reza foi aceita? E ele falou pelas palavras super interessantes. Ele falou: não sou profeta, nem o filho do profeta, mas me ensinaram o seguinte: se quando você reza, a reza corre bem, ele corre com facilidade, essa reza foi aceita. Se não, se a reza vai difícil, eu sei que a reza não foi aceita, não foi resolvida. Ele tinha uma intuição durante sua reza. A reza indo bem, a intuição diz para ele: assunto resolvido, milagre aconteceu. Se não, realmente ele sabia que temos um problema. Todos nós gostaríamos de saber o segredo do Reb Hanina ben Dossa, mas o Talmud continua e nos relata mais uma história. O grande Rabi Yochanan, que era o líder durante a destruição do Bet HaMikdash em Jerusalém, e quando ele, uma vez, Reb Hanina ben Dossa viajou para a yeshiva do grande Rabi Yochanan. Quando ele chegou na casa de Rabi Yochanan, ele descobriu que o filho do grande Rabi Yochanan não estava com saúde. Rabi Yochanan logo pediu para Rabi Hanina ben Dossa: é bom que você veio, reza para meu filho,
Pede para Deus misericórdia que meu filho vai continuar vivendo. Reb Hanina abaixou sua cabeça e rezou. Pediu piedade e conseguiu. Deus ouviu as rezas do Reb Hanina ben Dosa, a criança ganhou saúde. Mas, quando isso aconteceu, Rabbi Yochanan ben Zakkai falou o seguinte: se eu ia rezar o dia inteiro, eu não ia conseguir aquilo que meu aluno Reb Hanina ben Dosa conseguiu. A arte de rezar é com ele mesmo. Ele consegue, eu não. Naquele momento, estava presente também a esposa de Rabbi Yochanan ben Zakkai. E a esposa falou para ele: olha, meu querido marido, isso não entendi. Você é o líder. Você é considerado como um dos maiores da nossa geração. Você é o Rosh Yeshiva, você é o chefe da academia. Você é o líder dos Bnei Israel, do povo de Israel. Você é quem que realmente montou tantas leis, conhecidas como as leis de Rabbi Yochanan ben Zakkai. E quando você reza, é insuficiente. Você precisa de Reb Hanina ben Dosa para te ajudar. O que a esposa dele falou para ela? Olha, meu marido, estou decepcionado. Achei que você é mais. Estou vendo que você não é tudo isso que as pessoas acham de você. E Rabbi Yochanan respondeu para sua esposa o seguinte: Reb Hanina ben Dosa tem uma qualidade que eu não tenho. Ele, perante Hashem, é um servo. Ele é que nem um servo diante do rei. E eu sou que nem um ministro. Qual que é a diferença entre ministro e um servo? O ministro, não há dúvida, que ele tem uma posição muito importante diante do rei. Suas opiniões, suas ideias, o rei escuta. Mas mesmo assim, tem limite. Ele não pode entrar no palácio do rei, nos quartos do rei, quando ele quer. Ele precisa de uma hora marcada. Um appointment. Pode ser terça-feira às 4 horas, mas está marcado. Ele pode ter uma hora marcada com o rei semanalmente, mas está marcado. Fora daquele horário, ele tem que avisar. Ele não pode entrar sem permissão. Diferente é o servo até o escravo. Ele não é importante, ele não contribui nada para o rei, sentido de opiniões e ideias. Ninguém lhe considera tão importante para lhe perguntar o que ele acha sobre os assuntos. O que é as tarefas dele? Ele tem que cuidar da casa e polir os sapatos do rei. Mas, apesar dos serviços que ele executa, são serviços e tarefas bem simples. Mas isso, e somente isso, dá para ele uma oportunidade de ter acesso sempre para o palácio do rei e para os quartos mais íntimos do rei. Ele não tem horário. Ele pode entrar e sair quando que ele quer. Ele mora no palácio do rei como se estivesse dele, já que ele sempre tem que ser à disposição, servindo o rei. Por isso ele está lá, como se diz hoje, 24/7. E justo por esse motivo, ele tem acesso para o rei sempre. Ele sempre tem acesso para o rei. Quando Deus fala, vocês são meus servos, aqui tem uma declaração do amor profundo de Deus para nós. Deus está querendo criar um relacionamento com nós. Está querendo que nós devemos ter um relacionamento com Ele, com o servo, com o seu rei. Um open door policy, uma porta aberta sempre. Uma porta aberta que permite a nossa entrada sem ter hora marcada. Que não precisa marcar 3 meses antes. A porta sempre está aberta por nós.
Isso é um presente incalculável de Deus para ser considerado o seu servo. É um membro da casa dele. A gente mora na casa do rei. Isso é o que significa as palavras. Vocês são meus servos. Nós não precisamos polir os sapatos do rei, mas sim, temos que ser presentes sempre, disponível sempre e disposto sempre. Nesse sentido, o Deus está falando para nós, vocês podem furar a fila. Eu não preciso de ser organização, mas uma coisa eu quero. Quero vocês sempre comigo. Isso é uma linha super importante. Sempre ligado. Um acesso sempre aberto. E furamos qualquer ordem de linha para chegar nesse objetivo. Obviamente, furar não nas custas dos outros, mas quer dizer, isso não é algo que se faz organizado. É dedicação total com a profundidade que nossa alma nos oferece. Somos filhos e somos servos. Nossas rezas falamos para Deus, somos filhos e servos. A combinação é o máximo. Desejo para todos um Shabbat muito besim, um Shabbat feliz, e levar esse conceito realmente na prática. O nosso acesso para Hashem é aberto. Não tem nada que nos impede. Moramos dentro do palácio do rei. Shabbat Shalom para todos e muita alegria.